Nós chamamos esta exposição Ainda Não Deu Hora Nenhuma, que é assim que começa O Marinheiro de Fernando Pessoa. E uma vez que estamos aqui junto do mar, pareceu-me que seria uma boa opção. São três irmãs que estão lá no morro e que uma pergunta à outra que horas são e a outra diz, ainda não deu hora nenhuma. E foi o ponto de partida desta exposição, que evoca de uma maneira ou de outra figuras humanas, o mar, a praia. E, ao mesmo tempo, isto é como se fosse um regresso à infância. Porquê? Porque a Póvoa de Varzim era a praia de eleição da maioria das pessoas de Chaves, que quando vinham à praia, vinham passar uns dias à Póvoa. De maneira que há sempre uma ligação afetiva muito grande à Póvoa de Varzim. E foi essa a razão porque entendemos que se adequava muito bem este tipo de pinturas. Nadir nasceu em Chaves, entendia que muito cedo sentiu que tinha o apelo da arte e da pintura, que tinha mais ou menos 10, 11 anos, ou talvez menos, 9, 10 anos, apareceu por Chaves um pintor de Lisboa, o Alves Cardoso, e um dia Nadir ficou muito admirado quando estava o Alves Cardoso na Ponte Romana a pintar a paisagem a montante e tinha colocado um sol quando não havia sol nenhum. E aquilo suscitou colocou-se um problema na Nadir, ainda criança. Quer dizer, na pintura nós não temos que fazer o que estamos a ver. Nós podemos tirar e podemos pôr elementos. E toda a vida de Nadir foi marcada por as interrogações e tentar explicar o que estava para além da representação dos objetos. Que para Nadir há uma especificidade de ordem matemática que define a obra de arte. A Nadir entende que não é necessário estar representada as formas geométricas, porque em toda a obra, independentemente do movimento ou da época em que é criada, há sempre uma morfometria. Bom, Nadir, aos 18 anos, vem para o Porto, onde se matricula nas Belas Artes. A ideia era ser pintor, mas acabou por se matricular em arquitetura, porque entenderam que já tinham o curso dos liceus, que não era necessário para pintura, na altura era apenas para a arquitetura, e foi assim que disseram ao homem, vá para a arquitetura e se quiser pintar, pinta. E toda a vida pintou. Paralelamente fazia o trabalho de pintora, depois mais tarde fazia o trabalho de arquiteto. E porquê isto? Porque a arquitetura permitiu-lhe, dizia muitas vezes o Nadir, definir as qualidades da obra de arte. Para Nadir há 4 qualidades essenciais na obra de arte, enquanto que para Nadir, quando um arquiteto pensa um edifício, tem que pensar sobretudo na função. Porquê? Enquanto nós não podemos adequar um edifício apenas ao nosso bel prazer, porque podemos gostar de um chão inclinado ou de um buraco no meio, mas uma janela que fica de uma altura perigosa, porque não é funcional. E enquanto que isso é uma prioridade do arquiteto que para Nadir no pintor não se coloca. E depois o Nadir também
a razão por que abandonou a arquitetura era que ele sentia que não tinha capacidade de arquiteto, porque a dificuldade não são fazer os projetos para Nadir, a dificuldade era ter que lidar com a equipa, com os mestres de obras, com os engenheiros, com as câmaras, com os engenheiros, com todas aquelas burocracias e com todas aquelas necessidades que um arquiteto tem para realizar uma obra de arquitetura. E por isso mesmo, até eu estou a falar isto porque ainda há um bocadinho me falaram desta questão da arquitetura de Nadir. Porque Nadir, a sua tese foi: a arquitetura não é uma arte. Porque Nadir entendia que a arquitetura não é uma arte, a arquitetura é uma ciência, a arquitetura é um trabalho de equipa. Enquanto que a pintura, para Nadir, tem o fim de nos emocionar, de criação de beleza, de harmonia, e que não tem essa função que tem a arquitetura. E por isso mesmo entendia que a arquitetura não é uma arte e defendeu a tese com um projeto realizado em Paris no ateliê de Le Corbusier e precisamente e dava um exemplo em que era um edifício que o Nadir tinha trabalhado, em que era o edifício, era uma fábrica de têxtil construída sobre pilotis, e havia uma entrada para as caves onde entravam as caminhonetes com acesso com carvão que iriam alimentar as máquinas. E Nadir conta que lá para as tantas tem uma discussão com o Corbusier, porque a entrada mais fácil para quem se dirigia às caves seria fazer uma rampa retangular. E o Corbusier entendia que se devia torcer um bocadinho, harmoniosamente, vista no papel, era mais harmonioso, mas não era mais funcional. Que depois, mais tarde, os operários e toda a gente, quando tinha que se deslocar, a vida foi-lhes dificultada. E por isso mesmo o Nadir entendia que a arquitetura, o arquiteto tem a obrigação de fazer edifícios bonitos, mas tem que pensar sobretudo na funcionalidade dos edifícios. Ponto. Mas Nadir, muito cedo, começou a entendia que havia qualquer coisa que estava para além da representação dos objetos, e Nadir entendia que toda a obra de arte é um reflexo das leis da natureza. E a mesma matemática que rege o nosso universo, a nossa vida, tudo na natureza, desde o átomo a um cristal, de um mineral qualquer, ou nas folhas, na biologia, na matemática, na botânica, temos as folhas, no próprio, na hélice do nosso ADN. Em tudo isto existe uma matemática. Da mesma maneira que existe essa matemática na natureza, também existe na obra de arte, que Nadir entende pode ser apresentada de uma maneira implícita ou de uma maneira explícita. Bom, mas agora vamos falar aqui da nossa exposição. Isto é composta por 30 telas e são 12 guaches. Porquê? Porque a metodologia de Nadir consiste em fazer pequenos desenhos. Alguns, devo dizer, que nem metade deste telemóvel são. Uns são maiores, outros mais pequenos. Porquê? Porque depende
dos materiais que têm ao lado. Muitas vezes perguntam porquê é que o Nadi tem uns quadros com muitas cores, outros com menos cores. Porque às vezes, quando estava no momento de criação, era o que estava à mão, porque nós, quando verificamos o verso dos desenhos, a maior parte eram catálogos, livros, coisas que depois recortava e guardava. Muitas vezes também eram papéis de mesas de restaurantes que desenhava, depois, se a coisa lhe interessava, rasgava e levava para casa. E depois, esses desenhos eram trabalhados, eram ampliados para os quais temos a possibilidade de ver aqui uma dúzia deles, e só depois de consolidada a forma e a cor, então é que passavam para a tela. E temos aqui vários, uns que sugerem fortemente a praia, principalmente os primeiros que vamos ver, os mais e os menos, outros também há uma simbiose de cidade e de figura humana, mas todos eles, o que Nadir no fundo procurava era encontrar a harmonia, a exatidão